Olá, pessoal. Espero que todas e todos estejam bem. Vamos aí para a aula 51. Eu sou o professor Caio Polito. Objeto do conhecimento, né? Dois objetos que a gente vai tratar aqui, né? Equilíbrio do ponto material e equilíbrio do corpo extenso. Vamos focar, na verdade, mais em equilíbrio do corpo extenso. Já trabalhamos bastante o equilíbrio do ponto material. Então, vamos lá. Estamos aí na sequência didática 7, na qual a gente trata de equilíbrio como um todo, né? E na aula de hoje a gente vai abordar alguns exercícios, né, que exploram as condições e tipos de equilíbrio. Então, vamos lá. Então, um problema clássico aí é o problema da gangorra, né, um brinquedo, e aí a gente tem duas crianças brincando. Então, duas crianças estão brincando sobre uma gangorra em um parque. Uma delas tem massa de 50 kg, está a 2 metros do ponto de apoio do brinquedo. Poderia ser essa aqui da esquerda. Sabendo que a massa da segunda criança é de 60 kg, determine a distância entre ele, na verdade é ela, né, e o centro da gangorra para que o brinquedo permaneça em equilíbrio na posição horizontal. Então, basicamente, a gente tem duas crianças, cada uma está aí numa determinada posição, elas têm seu peso, e seu peso pode gerar parcialmente torques, né? E esses torques podem contribuir ou não aí para a rotação da barra. E a ideia é que esteja em equilíbrio horizontal. E equilíbrio horizontal significa basicamente que a somatória dos torques tem que se anular. Uma outra pergunta que a gente poderia fazer para esse exercício aqui, fazer uma suposição, imagine que essa brincadeira seja feita numa região diferente, com uma gravidade diferente. Tá? Vamos supor, por exemplo, brincando na Lua. Duas crianças estão brincando aí na Lua. Será que o resultado seria diferente? Pelo fato da aceleração da gravidade da Lua ser diferente da Terra? Então, é um fator de 6 aí de diferença, né? Então, vamos lá e vamos ver como se dá isso. Então, imagine que a gente tem a representação aqui da gangorra, aqui da barra. Ela está apoiada aqui, vamos supor, apoiada exatamente no meio, né? É uma representação unidimensional e a gente quer um equilíbrio horizontal. Significa que ela poderia estar até viajando em equilíbrio translacional, mas se ela está em equilíbrio horizontal aqui, eu não quero que a barra esteja girando. Então, a somatória dos torques, zero. Então, vamos colocar as forças, as representações das forças, né? Não falou aí do peso da barra. Esse é um tipo de exercício onde o peso da barra não vai influenciar em nada. Então, a gente pode até supor que ela não tem peso, né? Mas se a gente fosse supor que ela tem peso, o peso estaria atuando, uma barra homogênea, né? Estaria atuando exatamente no centro de gravidade aqui, o peso para baixo, né? Mas essas outras forças aqui poderiam ou não anular a normal no equilíbrio translacional. Mas como a gente não está interessado em equilíbrio translacional, força-peso aqui não vai fazer muita diferença. Inclusive, escolher o ponto de apoio, que o nosso polo é exatamente aqui no meio da barra, onde passa a normal e onde passaria um possível peso aqui. Como a normal e esse peso não tem distância alguma desse polo, porque atua exatamente aqui no centro de gravidade, porque eu escolheria o polo no centro de gravidade ou no apoio, né, que coincide, um apoio aqui, o torque aqui é zero, então não influenciaria no torque. Então vamos lá. O peso 1 da primeira criança está a 2 metros, né? Esse aqui é o braço da força, né? O meu polo. Então, o polo foi escolhido exatamente nesse ponto aqui. Então, a 2 metros a gente tem uma força que já está perpendicular, não preciso decompor. E numa outra distância que a gente não conhece, x, atua o peso da outra criança. Então, essa daqui é de 50 kg, que é a que a gente conhece, que está a 2 metros, 50 kg de massa, não de peso, a 2 metros. E uma outra que dá a x metros, aqui eu tenho um peso P2, referente, né, à criança de 60 kg. Então, o torque total tem que ser zero. Então, se a gente escolhe o ponto de apoio como polo, o meu torque em relação a esse polo, esse ponto de apoio, tem que ser zero. Então, o torque vai ser referente
a força P1 e a força P2, porque a normal não exerce nenhum torque, porque ela está atuando já no ponto de apoio. A linha de ação não tem distância alguma para o polo. Assim como se eu tivesse um peso aqui também. Okay? E aí a gente pode pensar aí em substituir alguns valores inicialmente e pensar nos sinais. Então, qual é o torque da P1, do peso 1? O P1 já está decomposto, né? Então é o valor da força perpendicular vezes o braço. Então é P1 vezes 2. P1 vezes 2. O torque da P2, que também está perpendicular, é o próprio valor da força vezes o seu braço, que é x. Então é P2 vezes x. Do ponto de vista de sinal, em relação a esse ponto aqui, se essa força aqui fosse gerar a barra, geraria em que sentido? Anti-horário, positivo. E essa aqui geraria ao contrário, sentido horário, por convenção, negativo. É aquilo que eu falo. Se a gente multiplicar toda essa equação aqui por menos 1, esse menos vem para cá, esse positivo vem para cá, a gente ia ter a mesma situação. Ou seja, eu poderia pensar que no sentido horário é positivo e no sentido anti-horário é negativo. O importante é que se os sentidos são contrários, os sinais têm que ser contrários. Tá? Então, é uma convenção que o sentido anti-horário é positivo e o sentido horário é negativo. Então, vamos lá. Agora, substituir os valores. Né? Quem é o P1? É o peso, né, da primeira criança de 50 kg. Então, vai ser a massa vezes a gravidade. mg, 50 vezes g. Agora, não vou substituir a gravidade aqui, porque a gente fez uma pergunta também adicional, né? Será que a situação na Lua seria a mesma coisa? Então, eu não vou substituir aqui, porque a gente vai saber se essa gravidade vai fazer realmente diferença ou não no final. E o P2 é a massa da segunda criança, 60 kg, né, que está a x, né, vezes a gravidade também, vezes g. Então, note que eu tenho g aqui e g aqui, é o g da Terra. Mas eu poderia cortar esse g da Terra com esse g da Terra, porque aqui é zero, ou seja, dividir todo mundo por g. Ou seja, o g não vai fazer diferença. Você corta o g e o g vai embora. Então, se o g fosse da Terra ou o g fosse da Lua, você cortaria ele do mesmo jeito. Então, o resultado aqui do valor do x ele é independente da aceleração da gravidade. Então, essa brincadeira na Lua ou na Terra teria o mesmo resultado, né? Então, vamos lá. Ficou o 60x, vou jogar ele para o lado positivo, o g já foi embora, fica 60x é igual a 50 vezes 2, 100. 60x, 100. Então, é só resolver essa equação aqui cortando o g. Né? E aí o x vai ser 100 dividido por 60, 1,67. Né? Então, o x é um pouquinho diferente, né, do valor ali da distância da primeira criança aqui. Né? Vamos lá, né? O x aqui é menor porque o peso é maior, né? Essa distância aqui é um pouquinho maior porque o peso é menor. E o que a gente está comparando aqui não são as forças nem os comprimentos, mas o produto da força pelo comprimento. Então, onde eu tiver uma força maior, é bom que o x seja menor. Então, essa aqui é a ideia aqui. Tá? Então, o x é igual a 1,67. Vamos para o segundo problema. Então, imagine aí que a gente tem uma barra que agora está apoiada de uma forma diferente. Na figura ao lado, uma barra homogênea de 8 metros de comprimento permanece em equilíbrio apoiada no ponto P. Aqui ela está apoiada e suspensa por um fio ideal inextensível no ponto Q. Então, aqui ela está suspensa. Né? A barra tem peso de 100 N, agora o peso vai fazer diferença. Represente as forças que agem na barra e calcule a intensidade da força de apoio e da força de tração no fio. Então, eu tenho uma barra, né? Vai atuar um peso, né? Aqui tem a extremidade Q e a extremidade P. A barra força o apoio força a barra para cima. Aqui já tem uma tração da corda, a tração é para cima. Se você cortar a corda, a barra cai, né? Então, a tração na corda transferida, né? Que é a força transferida para a barra via corda, na barra é para cima. E aí a gente simplesmente pode colocar aí os vetores, representar normal do apoio, o peso e a tração. Então, tração para cima, normal para cima, peso para baixo. Né?
como o peso atua exatamente no centro de gravidade, a barra tem 8 metros, o centro de gravidade com a barra homogênea está exatamente no meio, confunde-se com o centro de massa, né? E centro geométrico também. Aqui vale 4 e aqui também vale 4 metros. Então vamos lá. Vamos escolher o polo, né? E o polo foi escolhido exatamente no centro de gravidade. Então, no centro de gravidade, o que significa isso? Qual dos torques a gente vai anular? Se o centro de gravidade está aqui, a força que atua no centro de gravidade é o P, aqui já não vai ter torque. Então, o torque do peso vai ser 0, mas vai ter o torque da normal e o torque da tração. Então, vamos lá. O torque em relação ao centro de gravidade vai ser... A normal aqui tende a girar a barra em relação a esse polo aqui no sentido horário, então negativo, menos N vezes a distância para o polo, o braço, né? Então, a força está aqui, a distância, o braço da força para o polo é até aqui, 4 metros. O peso 100 newtons, mas a distância é 0, porque ela já atua no polo, a ação não tem nenhuma distância, não tem braço da força aqui, 0. E essa tração aqui, que tem de girar a barra no sentido anti-horário, positivo, o valor da força já perpendicular, T, e a distância, que é o braço até o polo, 4. Lembrar, aqui também N, P e T já estão todos perpendiculares à barra, né, ao corpo extenso, ou à direção que a gente está tomando aí, né? Então, não precisa decompor nada. Então, aqui vai ser 0, vai ficar menos 4N mais 4T. Então, 4T menos 4N é igual a 0. Essa é uma primeira equação. Por que o peso aqui é importante? Porque agora a gente quer saber o T e o N. E uma equação só aqui não é suficiente para a gente resolver, né? Aqui teria uma indeterminação. Então, a gente tem que ter mais uma condição. A gente acabou de falar da condição de equilíbrio translacional. Significa que o torque sendo 0, esse corpo aqui não vai estar... Se ela estiver girando, vai ser em equilíbrio dinâmico, né? Mas a gente está querendo equilíbrio estático, então não está girando, não é? Então, tem um equilíbrio rotacional e estático. E aí a gente tem um equilíbrio translacional, né? Então, a barra, para estar em equilíbrio, né, simplesmente ela não pode estar, né, não pode ter um movimento translacional diferente, né, do movimento retilíneo uniforme ou do repouso, ou seja, a somatória das forças totais aí tem que ser 0, né? Então, quais são as forças que estão atuando? N para cima, T para cima e P para baixo. Então, esse peso aqui ele estaria sendo cancelado, né, pela soma do N pelo T. Cancelado no sentido de que a soma de N e T forçam para cima, né, com a mesma intensidade que o P força para baixo. Né? É nesse sentido que é cancelado. Né? Não é que o P vai desaparecer. A força resultante aí vai ser 0. Então, o P vai ser N mais T. Portanto, N mais T é 100. Então, a gente tem 4T menos 4N e N mais T igual a 100. A gente tem um sisteminha para resolver. O sisteminha é relativamente simples, né? Se eu passar o 4N negativo para cá, vai ficar 4T igual a 4N. Se 4T igual a 4N, é porque o T é igual a N. Então, T igual a N, da primeira equação. E da segunda, se o T é igual a N, no lugar do N eu posso colocar T. Então, fica T mais T é 100. Então, fica 2T é 100. Portanto, o T é 50. O T é igual a N. Se o T é 50, o N também é 50. Então, T e N são iguais a 50. Ok? É isso. Vamos aí para o próximo. Uma barra rígida e homogênea de comprimento 2L. Agora, a gente não sabe o comprimento, mas a gente sabe a proporção entre as distâncias aqui, que vão estar representadas na figura. O comprimento é 2L. E a massa M está apoiada de massa M, né, a barra, e ela está apoiada em dois suportes A e B, como mostra a figura abaixo. Então, aqui você tem uma barra de massa M, vai ter o centro de gravidade aqui, a força-peso, né, sobre essa massa da barra vai atuar exatamente aqui no meio. A pergunta: esboça o gráfico da intensidade da normal em A, aqui tem uma normal, da reação que o apoio A exerce sobre a barra em função da intensidade da força F aplicada na extremidade da barra. Então, aqui na extremidade da barra tem uma força F desconhecida.
E a gente não vai conhecer, porque a gente vai fazer um gráfico da normal em A em função do F. Então, esse F poderia ser 0, poderia ser máximo, poderia ser mínimo, né? Então, ela está apoiada, então ela está, obviamente, em equilíbrio aqui. E o apoio A está a L sobre 2 dessa extremidade, e o apoio B é L sobre 2 dessa extremidade. Está simétrico aqui, não é? Portanto, se aqui é L sobre 2 e aqui é L sobre 2, a distância de um apoio para o outro é L, né? Porque o comprimento da barra toda é 2L. Então, se eu tenho meio L aqui e meio L aqui, já foram 1L, né? Então, mais 1L aqui, que é a distância entre os apoios, a gente tem o 2L como comprimento total da barra. Então, vamos lá. O peso atua da barra, vou colocar como PB, atua no meio. A gente tem a primeira normal, da reação do apoio A, e a segunda normal em relação ao B. Como eu quero o NA em função de F, não seria interessante escolher um polo aqui, né? Porque se eu colocar o polo aqui, eu já mato o torque do NA e a gente já mata uma possível equação que pode dar o NA em função do F. Então, é interessante escolher o polo em outro lugar. Onde vocês acham que seria interessante? Pode escolher em qualquer lugar, né? Poderia ser nessa extremidade, poderia ser em A, poderia ser no centro de gravidade, aqui, ou nessa extremidade aqui direita. Como eu quero o NA em função de F, é interessante anular algumas forças que a gente não conhece. O peso da barra a gente tem como função da massa. A gente vai fazer um problema que é abstrato. Então, eu acho interessante escolher aqui, em B, né, o polo. Então, vamos escolher o polo em B aqui. Então, calcular o torque total em relação a B igual a 0. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 forças, já todas perpendiculares à barra, não preciso decompor nenhuma, com as suas distâncias em função de L, em relação ao polo aqui, que é o ponto B aqui. Aqui vai ser o B. Né? Então, a gente tem o torque da NA, o torque da F, da NB e do peso da barra, igual a 0. Então, vamos colocar os valores aí. Torque da NA é o valor, né? Então, a barra força o apoio força a barra, como NA no apoio A. Mesma coisa aqui. A barra força o B, o apoio B força o A com NB nesse ponto aqui. Em relação a este polo aqui em B, NA tem uma distância de quanto? Lembra que a distância entre os pontos aqui, ó, é exatamente L? Os pontos do apoio aqui, L. Então, vai ser L vezes NA. Como em relação a esse ponto aqui, o NA tende a gerar o horário, é negativo. Vamos lá. Torque da F em relação ao B também, a esse ponto B aqui. O torque da F é essa distância aqui que ela tem para B. Essa distância aqui da F, da extremidade aqui até esse ponto B, é L sobre 2. Então, é L sobre 2. O valor de F, F. Ele também, em relação a esse ponto aqui, também tende a gerar a barra no sentido horário. Portanto, também é negativo. NB, o torque do NB. NB já está atuando no polo, que a gente escolheu como B. Então, não tem distância alguma. Aqui é 0. E o PB, né? Lembrar, está tudo muito simétrico aqui. Essa distância daqui para cá é L e o PB é exatamente na metade, né? Então, o PB, que atua exatamente no centro de gravidade, está L sobre 2. Então, esse pedacinho é L sobre 2, esse pedacinho aqui é L sobre 2. Então, eu tenho um L sobre 2, outro L sobre 2, outro L sobre 2, outro L sobre 2. 4L sobre 2, a barra tem comprimento 2L. Então, a distância dessa força aqui, ou seja, o braço dela em relação ao polo aqui é meio L. Então, meio L também é L sobre 2 e o valor do PB. Só que agora, essa força aqui tende a girar a barra no sentido anti-horário. Então, o único positivo é ela. Em termos de sinal, a gente pode interpretar o seguinte. Quem é positivo aqui nessa equação? Apenas o PB é positivo. Então, o PB ele tende a girar a barra por sentido. Os outros que são negativos tendem a girar a barra no sentido contrário. Tanto o NA quanto o F aqui estão contribuindo, aqui, como se fosse um binário. Aqui, ó. Então, ó, eles estão girando a barra no sentido horário. E o PB está fazendo o contrário. Então, o PB sozinho tem que ter um torque suficiente para rivalizar com os torques de NA e F somados. Eles negativos e do PB positivo.
Bom, outra coisa interessante é que a gente tem L em todos os termos aí, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar essa equação e igualar a zero. Não fiz nada, né? Basicamente, tudo isso aqui tem que ser zero. Como eu tenho L em todos os termos, eu posso cortar os L's. O NB aqui vai embora, né? Aqui vai embora. E aí vai ficar NA, F dividido por 2, negativo. NA negativo aqui. E MG dividido por 2. Então, rearranjando essa equação aí, cortando os L's, né? E fazendo esse termo aqui zero, né? Essa multiplicação. Menos NA é igual a meio F mg sobre 2, ou mg vezes meio negativo. E aí, a gente pode simplesmente multiplicar todo mundo por menos 1. A gente vai ter o NA é igual a F dividido por 2, como eu multiplico por menos 1 negativo, menos F sobre 2, e mg sobre 2 positivo aqui. Então, na verdade, a gente já encontrou a função, né? Por quê? Porque aqui está me dizendo como que o NA varia em função do F. Porque o M é constante e o G é constante. Isso aqui é uma constante. Então, o NA é função de quem? Da própria força. Se eu não tiver essa força aqui, o NA é mg sobre 2. Mas se essa força aqui for diferente de zero, o NA já é um outro valor. Então, essa função aqui é a função que nos vai servir de referência para fazer, obviamente, o que ele pediu. O exercício. Esboce o gráfico de NA em relação a F. Ok? Lembrar que o F atua aqui, ó, nessa extremidade. Então, vamos lá. Eu tenho essa função aí, e aí a gente tem que fazer o gráfico. Eu acredito que esteja relativamente tranquilo. Pergunto para vocês, como é que vocês acham que é esse gráfico? Olha para essa equação aí. Ela lembra qual equação? Coloca aí no chat aí. Gráfico teria que cara? Seria uma equação quadrática? Seria o gráfico de uma função curva, por exemplo? Uma função seno, uma função cosseno, alguma coisa assim? A gente vê que, se a gente comparar com algo que a gente conhece muito bem, exemplo, a equação da reta, y igual a x mais b, essa equação aqui tem uma cara de equação da reta, né? Olha, a gente pode pensar no NA como nosso y. A gente pode pensar no nosso f como x. E se o f é pensado como x, quem é que multiplica o x aqui? O a. Quem é que multiplica o f aqui? O menos 1 sobre 2. Ou seja, o a seria menos meio. Por que o f seria o nosso x? Porque nessa equação aqui do primeiro grau, y é a variável dependente, x é a variável independente. O a é uma constante e o b é uma constante. Estou somando com uma constante. Onde que a gente está somando com uma constante aqui? mg sobre 2 somado. mg sobre 2 aqui está sozinho. Não está multiplicando nenhuma variável. Então, o mg dividido por 2 funciona como quem? Nosso b. Então, a gente poderia simplesmente, por analogia, fazer o y seria o NA, o x seria o meu f, né? O a seria menos meio e o b seria mg. Portanto, essa equação aqui, ela tem a estrutura de uma equação da reta. O a é o coeficiente angular da reta, né? A gente já sabe, e o b é o coeficiente linear, o ponto de corte no eixo y. Ou seja, a gente já sabe que se a gente fizer y por x, o plano cartesiano y por x, isso aqui vai me dar uma reta, e uma reta que passa no ponto B em y. Se a gente for pensar da mesma forma, isso aqui também tem estrutura de uma reta, e o meu B é o mg sobre 2, seria no ponto de corte no eixo onde está o NA. Então, vamos lá. A gente tem aí o nosso plano cartesiano. Esse aqui é o eixo da normal em A. Esse aqui é o eixo do F. Então, variável dependente e variável independente. Aqui seria o meu x e aqui seria meu y. E aqui meu 0, 0. Bom, aí para fazer o esboço do gráfico, a gente precisa de valores, é só um esboço, né? Ponto de corte em B, né? Desculpa, ponto de corte em y, quando o x é 0, quando não tem x, o y é igual a b, né? Ou seja, quando meu f é 0, ou seja, faz o f0 aqui, quem é o NA? mg sobre 2. Então, quando meu f é 0, aqui em algum ponto, eu tenho mg sobre 2. Então, é uma reta que passa por esse ponto aqui. O ponto que corta aqui também é fácil de fazer.
Agora é só fazer o contrário. O ponto do corte em NA, a gente faz o F igual a zero. O ponto de corte em F, a gente faz quem? NA igual a zero. Então, se a gente faz NA igual a zero, a gente calcula o F. Então, se o NA aqui é igual a zero, se você isolar o F aqui, corto 2 com 2, o F vai ser MG. Portanto, ela passa aqui no MG, e aí é uma reta que liga esses dois pontos, daqui até aqui. É isso. É interessante até a gente analisar aqui o resultado, né? Exemplo, o que significa a força ser zero? A força normal aqui em A vai ser mg sobre 2. O que significa a força ser zero no problema? Eu não tenho essa força aqui. Se eu não tenho essa força aqui, né, esse NA aqui é a metade do peso, porque é mg sobre 2. Sim, por que tem que ser a metade do peso? Porque o outro NB vai ser a outra metade. E NA e NB vão cancelar o peso aqui. Como eu não tenho essa força aqui, essa barra não vai gerar, né, em relação a esse ponto aqui, por exemplo, do meio, justamente porque o NB e o NA são de mesma intensidade e têm exatamente a mesma distância para o polo. Portanto, eles provocam o mesmo torque, só que um é no sentido, esse no sentido contrário. Então, o torque de NA cancela o torque do NB, quando não tem o F, obviamente, né? E aí a gente tem NA igual a NB. Então, é isso. A gente poderia ter o F aqui, o valor... Qual é o valor máximo do F que a gente viu? MG. Se aqui for MG, né? Valor MG por F, o NA passa a ser zero. Eu não tenho mais nenhuma normal aqui. Ou seja, se essa força aqui for MG, com essa distância que ela tem ao centro de gravidade aqui, que é L, ela simplesmente já gera um torque que cancela o torque da NB, que é o sentido contrário. Por quê? Porque ela tem um valor, o dobro, né, do NG, mas está a uma distância que é também o dobro. Essa que é a ideia, né? Então, vamos passar para frente. Na verdade, eu falei que a intensidade é o dobro. Não, o NB vai ter uma outra intensidade, né? Mas a distância do F é maior do que a distância do NB, ok? Então, aqui a gente tem esse gráfico, né? É uma reta, não é curva, né? E aqui ele me mostra exatamente como o NA está variando em função do F, né? À medida que você vai forçando o F aqui, ou seja, aumentando esse F aqui, vai aliviando essa normal aqui. É como se eu estiver forçando muito essa ponta aqui, a tendência da barra está girando, né? Então, eu estou aliviando aqui a força de contato, né, entre a barra e o peso A, até o máximo possível, até não ter contato nenhum. Interessante. Então, vamos lá para o próximo exercício. 4. Um bloco de massa M, 24 kg, é mantido suspenso em equilíbrio pelas cordas L e K, inextensível de massas desprezíveis conforme a figura a seguir. A corda L, que é essa daqui que está na horizontal, forma um ângulo de 90 graus com a parede. Tá? Então, está 90 graus aqui com a parede. E a K forma um ângulo de 37 graus com o teto. É essa corda aqui. K. E esse ângulo está aqui, 37 graus. Considerando G igual a 10 metros por segundo quadrado, qual o valor da força de tração na corda L? Ele deu aqui também o cosseno e o seno desse ângulo 37. Esse aqui já é um problema de equilíbrio do ponto material. Não tem torque aqui. Tá? Não temos corpo extenso, porque o equilíbrio é nesse ponto aqui. Se esse ponto estiver em equilíbrio, o corpo aqui vai estar em equilíbrio, né? E aqui a ideia é bastante simples, né? Eu tenho uma tração aqui, eu tenho uma tração aqui, eu tenho o peso do corpo, tudo atuando nesse ponto aqui. Como esse ponto aqui é um ponto material, a gente não pensa em termos de rotação, ele tem que estar em equilíbrio translacional, né? Então, vamos colocar aí representar as forças, né? E as condições geométricas, né? Isso aqui é 37 graus, aqui também é, né? Porque se a gente passa aqui uma reta paralela ao teto, esses ângulos aqui são alternos, internos. E aí a gente tem uma força para cá, uma força para cá, trações, tração da K, tração da L e um peso, né, do objeto para baixo, né? Podemos pensar também que a tração K ela pode ser decomposta numa componente vertical e uma componente horizontal. Ou seja, falar na tração TK e falar nas suas componentes dá na mesma.
desde que a gente fale ao mesmo tempo das componentes, né? Ty e Tx. Então, agora a gente tem forças na vertical, só Ty e AP, e temos forças na horizontal, a Tx e a TL. A Tk já não entra na história, porque a gente já está levando em conta ela em função das suas componentes, né? Então, se eu tenho um equilíbrio do ponto material, a somatória das forças todas tem que ser zero. Então, na horizontal e na vertical, as forças, né, tem que se anular em termos de força resultante, né? Então, a força para baixo, P, tem a mesma intensidade que a força Ty para cima, né? De tal forma que a resultante na vertical tem que ser zero. É como se o P cancelasse o Ty. Então, o P é igual ao Ty. E na horizontal, o TL, que é a única força que está aqui para a direita, anula Tx. TL é igual a Tx. Mas quem é Tx? É a componente horizontal da TK. E quem é Ty? A componente vertical. E a gente tem essas componentes, né? A gente já trabalhou bastante decomposição de vetores, né? Se o Tx está do lado do ângulo, né? Ela vai ser o TK cosseno de 37. Ou seja, o cosseno de 37 é o cateto adjacente, que é o Tx, dividido pela hipotenusa, que é o TK. Portanto, Tx é TK cosseno de 37 e, por sua vez, o Ty vai ser o TK seno. Sempre um é seno, o outro é o cosseno, né, em termos de x e y. Então, vamos lá. Ty tem que ser igual ao P. Mas quem é o P? Se a barra tem 24 kg, 240, né? 240 é o P da massa, né? do bloco. Então, 240 é TK vezes 137, ou seja, Ty. TK eu não sei, seno de 37 foi dado, 0,6. Portanto, 0,6 vezes TK é 240. TK, 0,6. Ok? Esse 240 aqui, né, dividido por 0,6 me dá o valor de TK. Portanto, TK é 400. Ou seja, na primeira equação a gente tira o valor de TK. Na segunda equação, TL é Tx, né? Esquerda e direita se cancelam. O Tx não é mais o T seno de θ, é o T cosseno de θ, né? O TK. O cosseno de θ é o cosseno de 37, 0,8. A gente já descobriu o TK, que é 400. 400 vezes 0,8, 320. Então, a gente já tem aí a tração na corda TK, inclusive, 400. E a gente tem TL, que é exatamente o que ele quer, a tração na corda L, 320 newtons. Ok? Então, vamos lá para o último probleminha. É um problema, inclusive, do livro, né? Página 450, 481. Uma esfera maciça constituída de partes iguais de alumínio e de chumbo foi abandonada sobre um plano horizontal, conforme mostra a figura ao lado. Então, está aqui. Não é mais uma esfera homogênea, né? E a gente pode pensar em termos de simetria aqui, né? Porque ela, de um lado, ela é de um material, do outro lado não é de um outro material, mas se eu fazer um corte aqui no plano, né? no plano aqui da tela, é como se estivesse fazendo um problema bidimensional, apesar de ser tridimensional. Vamos lá. A esfera permanece em equilíbrio na posição mostrada na figura. Como seria a posição de equilíbrio estável e de equilíbrio instável? Faça esquema. Faça o esquema da posição de equilíbrio que a esfera atinge ao ser suspensa pelo ponto A. Bom, então vamos lá. Se aqui a massa a quantidade de chumbo aqui e a quantidade de alumínio aqui em termos de volume é a mesma, né? Geometricamente falando. O centro de gravidade, né, o centro de massa, onde o peso, né, da esfera como um todo atuaria, seria exatamente no centro aqui se ela fosse homogênea, mas não é. O chumbo, a gente sabe que tem uma massa maior do que o alumínio, para o mesmo volume. Então, é como se o centro de gravidade fosse deslocado um pouco mais para o chumbo, né? O chumbo tem mais massa, né? O centro de massa estaria deslocado. A gravidade é constante. Então, o meu centro de gravidade e o centro de massa, ele seria coincidente, né? Mas não seria mais igual ao centro geométrico, né? Teria deslocado um pouquinho para cá, como se o peso estivesse atuando aqui. E se o peso estiver atuando aqui, em relação a esse ponto de apoio aqui, a gente vai ter um torque, né? Você tem um braço de uma força aqui é o centro de gravidade coincide com o centro de massa, a gente está com gravidade constante, e a gente tem o
peso atuando aqui. E se a gente tem um peso com uma certa distância ao polo, né? Existe um certo braço de força aqui, a gente tem um torque. Então, esse torque vai fazer com que ela gire. Então, ela não está estável, né? Não está em equilíbrio. Ok? Então, vamos lá. Vamos responder a pergunta aos poucos, né? A esfera permanece em equilíbrio na posição mostrada na figura? Como seria a posição de equilíbrio estável? Então, aqui a gente está colocando o peso, o chumbo, a parte de chumbo toda para baixo, a parte de alumínio para baixo, com essa configuração aqui. Essa configuração aqui, né, a gente viu que o centro de gravidade está deslocado um pouquinho para a região do chumbo, né? Ele estaria agora na mesma linha que o ponto de apoio. O que significa isso? Estaria apoiado. Então, esse centro de gravidade estaria aqui, né? Se a gente pegar, por exemplo, vamos lá, esse aqui vai ser o nosso equilíbrio estável, né? Se a gente pegar essa esfera com essa configuração e girar ela um pouquinho, alguns graus, olha só, o centro de gravidade vai subir um pouquinho. A tendência desse centro de gravidade, uma vez que ele subiu, que ele saiu dessa linha aqui, onde passa o apoio, eu tenho agora uma força, peso, atuando nesse centro de gravidade e vamos ter agora um torque. Porque a linha de ação dessa força aqui não está passando pelo polo. E aí a tendência é girar ela, né? Girar aqui no sentido horário, de tal forma que vai voltar para a posição. É como se fosse aquele brinquedo João Bobo, né? Você gira um pouquinho para o lado, a tendência é voltar. Vai voltar para onde? Para a configuração inicial. Então, o equilíbrio é estável. Né? Aqui, nessa configuração aqui, o peso passa exatamente sobre o ponto de apoio aqui. Então, a linha de ação aqui do peso em relação a esse polo aqui, ó, não tem distância alguma. Então, já não tem mais torque. Está no equilíbrio aqui. Aqui está fora do equilíbrio, mas a tendência é voltar para essa posição de equilíbrio aqui. Com o chumbo embaixo, o alumínio em cima ainda. Né? É óbvio que se a gente fizer o contrário agora, colocar o chumbo em cima e o alumínio embaixo, tudo vai ser diferente. Né? O centro de gravidade vai estar um pouco mais acima do ponto, né, de apoio, um pouco mais acima em relação a esse ponto aqui. Antes estava um pouco mais abaixo, e esse aqui é o equilíbrio instável. Por quê? Porque agora, se a gente girar um pouquinho a barra, olha só o que vai acontecer. O centro de gravidade vem para cá, né? É deslocado. E aí o torque vai fazer com que ela gire aqui nesse sentido, no sentido anti-horário, mas vai fazer com que o chumbo simplesmente gire e aí a configuração não volta para a configuração inicial. O chumbo vai ficar embaixo e o alumínio em cima. E essa aí que é a ideia. Né? E para finalizar aqui, faço o esquema da posição de equilíbrio que a esfera atinge ao ser suspensa pelo ponto A. Quando você suspende ela pelo ponto A, obviamente está em uma condição de equilíbrio, eu não quero torque, então, obviamente, em relação a esse ponto aqui, a gente pode pegar ele como nosso polo, que é o nosso ponto de suspensão, ou ponto de apoio, o centro de gravidade tem que estar na mesma linha. Né? Para a ação do peso aqui, está exatamente a uma distância zero do ponto, a linha de ação do peso, né? do nosso polo. E ainda a gente não vai ter torque nenhum. Né? Então, seria essa configuração aí. Essa aqui é a ideia. Ok? Então, ficamos por aí. Muito bem, até logo para vocês.